Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 9. 1 Timóteo 2, a partir do versículo de número 9. Aproveitando a oportunidade que temos, nós não vamos tratar hoje do tema proposto no boletim, que seria a sequência sobre o estudo, sobre o que a Bíblia diz a respeito da adoração, mas vamos meditar um pouco hoje, aproveitando a oportunidade, sobre o que a Bíblia diz a respeito da mulher e a respeito das mães. Este é um dia que convencionalmente o Ocidente ele utiliza para a comemoração do Dia das Mães. Nós sabemos que há toda uma oportunidade e um objetivo comercial por trás disso, e nós não queremos negar que muitos, infelizmente, exploram este lado, mas nós gostaríamos de destacar aqui, aproveitando o momento, para falar aquilo que a Bíblia nos diz e aquilo que mais importa a respeito da vocação de mãe, da bênção de ser mãe concedida pelo Senhor às mulheres. E a passagem escolhida foi a mesma que utilizamos no ano passado, só que hoje eu gostaria de dar um enfoque diferente. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção do versículo 9 ao versículo 15 para a leitura do texto sagrado. 2 Timóteo 2, de 9 a 15, assim diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Da mesma sorte que as mulheres em trajo decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para os versículos 13 e 14, que são versículos-chave para a nossa meditação nesta manhã. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui nós temos a menção, já nos dias apostólicos, de Eva, a esposa de Adão. O nome Eva significa mãe da vida, ou seja, a mãe de todos os que têm vida. E Eva, ela, sendo a primeira mulher criada, personifica todo o feminino na raça humana, personifica a feminilidade na raça humana. Então, quando nós olhamos para a história da criação do homem e da mulher e focamos os nossos olhos na pessoa de Eva, a mãe da vida, nós percebemos nela escondido o grão, a semente de toda a graça e independência de uma mulher. Também da sua fraqueza ou suscetibilidade diante de Satanás e também a sua fraqueza e susceptibilidade diante da fé. É curioso quando nós olhamos o relato da criação e da queda do homem e como Satanás ele tomou a parte mais frágil para a partir daí seduzi-la e fazê-la então pecar contra Deus. E a grande verdade é que enquanto o homem personifica todo o masculino, a masculinidade da criação, a mulher, então, ela representa toda essa parte graciosa, bela, frágil, feminina. É importante notar que, quando Deus criou Eva, mostrou ou revelou a Adão que ainda lhe faltava alguma coisa.
de que ele ainda não estava completo, de que ele ainda precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Eva foi criada de Adão. Adão deve ser considerado como a origem e o pano de fundo do qual Eva apareceu, mas nós não podemos esquecer, quem criou Eva não foi Adão. Deus criou a mulher para a sua glória e para cumprir os seus propósitos na criação do mundo e na criação do universo. Então, abram comigo a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 2. E sigamos juntos a nossa reflexão. No capítulo 2, a partir do versículo 18, nós temos então a narrativa histórica de que Deus, ele formou a mulher. E lembrem-se, Eva nunca foi uma criança, Eva nunca foi uma filha ou uma jovem. No instante da criação de Deus, Eva então estava diante de Adão no Éden, no paraíso de Deus, quando ele despertou do profundo sono. O sono que Deus então fez com que Adão dormisse profundamente e ele promovesse a criação da mulher. Do versículo 18 em diante diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, Deus cria o homem e ele o faz incompleto, propositadamente. Ele necessitava de alguém. Ele necessitava de uma auxiliadora que lhe completasse, que lhe fosse idônea. E ele então faz com que de sua costela ou de seu lado resplandeça uma mulher madura e feminina, completa. O Senhor, versículo 21, diz, a palavra, fez cair pesado sono sobre o homem, e este dormiu, adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O mundo ainda hoje zomba desta história. Zomba da expressão costela de Adão. Mas graças a Deus por este relato, absurdo para o mundo, mas que faz o crente mais simples da igreja entender a relação entre homens e mulheres, a sua dependência. Eva seria criada por Deus da costela de Adão. E a partir daí, Adão seria sempre totalmente dependente de Eva, porque Deus criou a mulher para ser mãe, e ela geraria então os filhos de Adão. Versículo 22 diz que a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e trouxe para ele. E o homem então louvou ao Senhor com esta expressão, com este canto. Esta, afinal, versículo 23, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vejam que Eva, criada por Deus, também imagem e semelhança de Deus, ela não foi formada devido às tradições dos homens ou à cultura dos homens, mas ela foi também criação divina do Altíssimo. Ela, assim como o homem, resultou da atividade criativa de Deus. Deus então forma e expressa a sua glória também através de um ser feminino. Por isso que quando você e eu lemos e observamos o relato primeiro da criação do homem, capítulo 1 diz o seguinte, versículo 27,
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E completa, homem e mulher os criou. Durante a história dos homens, teólogos questionavam se a mulher era a imagem de Deus, porque afirmavam ser somente o homem imagem e semelhança de Deus. Alguns até questionaram se a mulher possuía uma alma. Bastava somente olhar para a Bíblia, olhar para a simplicidade, mas ao mesmo tempo profundidade do relato sagrado. A mulher foi criada por Deus. É verdade, Adão existiu primeiro. É verdade, ele foi o seu cabeça e a raiz da qual ela procedeu. Porém, Adão não seria viável caso Deus não tivesse lhe dado Eva. Ele estava em necessidade e Eva então foi a provisão de Deus, a ajuda que ele tanto necessitava. Deus a criou como uma ajuda para ele. Diz o versículo de número 20 do capítulo 2. Não se achava para Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe completasse. Na realidade, a ajuda de Eva e o sustento de Eva para Adão deveria ser então mútuo. Adão e Eva se completando e glorificando a Deus na criação. A história então relata, quando nós olhamos capítulo de número 3, que tristemente Satanás viu de imediato que Adão poderia ser seduzido mais facilmente através de Eva. E Satanás reconheceu ser a mulher mais amável e cheia de graça. Notou a sua fragilidade natural. Ele então foi até o encontro dela e a tentou, e a Escritura deixa claro isso, não esconde da gente. O pecado de Eva foi fazer Adão pecar. Mas lembrem-se, ao mesmo tempo que ela se tornou frágil e suscetível à tentação, Deus não a deixou perecer, mas lhe revelou graça através de uma promessa cheia de fé. Capítulo de número 3, após o relato da queda, você e eu encontramos no versículo de número 15, uma promessa inicial do que Deus iria fazer. A felicidade de Eva, de fato, durou muito pouco tempo. A beleza da natureza que a entusiasmava, certamente por ser graciosa, por ser mais sensível, estava agora acinzentada, nublada por conta do pecado de ter comido do fruto que Deus proibiu, e agora, envergonhada juntamente com seu esposo, eles procuraram algo para cobrir a nudez. Mas em meio a todo aquele caos provocado pela queda, em meio a toda aquela transferência de culpa, Adão dizendo: a culpa é da mulher que o Senhor me deu, Eva dizendo: a culpa é da serpente que me tentou e eu caí. Deus então diz no versículo de número 15: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da maldição contra a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva tornaria-se agora sujeita ao domínio de outro, não mais perfeito, de acordo com o princípio de liderança e autoridade, sofreria múltiplas dores para gerar filhos, sofreria em uma terra que não daria com tanta facilidade seus frutos, sofreria até mesmo ao perceber na primeira geração um dos seus filhos assassinar o outro. Nós não sabemos de fato quanto tempo Eva viveu. É provável que ela tenha vivido centenas de anos, que seus dias devam ter sido que seus dias devem ter sido tediosos, cansativos, pelo que ela sofreu, cheios de dor, fruto da queda.
Mas Eva carregou consigo a promessa. Deus enviaria por meio dela aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No fundo da alma desta mulher, Deus semeou uma fé gloriosa, uma esperança inabalável. Por meio dela, Deus permitiria que o céu se erguesse novamente diante dos homens. E esta é a grande missão da mulher. Ainda que o mundo tente confundir, não é o trabalho, não é o sucesso, não são as buscas cansativas e incessantes de um mundo que tenta tirar do coração da mulher a razão por que ela foi criada, a razão por que ela perdeu as suas esperanças e teve estas esperanças resgatadas, porque Deus lhe deu uma promessa cheia de fé. A Escritura então nos diz que a semente desta mulher tentada haveria de esmagar a cabeça do tentador, e Eva, a partir daí, concentrou toda a sua energia, de todo o seu coração e de toda a sua alma nesta promessa. Capítulo 4 nos diz: quando o homem então coabitou com a sua mulher Eva, esta concebeu e deu à luz a Caim. E a expressão dela, quando Caim nasceu, e ela então supôs que este já era a semente prometida, exclamou: alcancei um varão com o auxílio do Senhor. O homem deu o nome da sua mulher, chamou-a de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos, raiz de todos eles. E aquela mulher então, depois de ter sido expulsa do Éden, aguardava com esperança o cumprimento da promessa de Deus, de que ia restaurar todas as coisas. Não há, irmãos, nenhuma outra passagem na Bíblia onde um bebê seja chamado de varão, que é um homem perfeito, completo. Ela esperava tanto o Redentor, que seria gerado de suas entranhas, que exclamou quando Caim nasceu: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pobre Eva, tão rápido, a desilusão seguiu aquela esperança que tomava conta da sua alma, e depois ela percebeu o sangue absolvendo a vida do seu filho Abel, porque o seu primogênito não seria o Messias, mas o fruto amargo do pecado. Mas aí, irmãos, a história, ela tem o seu ciclo, ela tem o seu caminho, ela foi escrita pelo Deus soberano, e na história do povo de Deus nós notamos como sempre a missão de mãe foi difícil, cercada de desafios. A primeira delas, gerar filhos não seria algo mais fácil. O relato das mulheres da Bíblia sempre foram cercados de dificuldades, de mulheres já de avançada idade que não conseguiam dar à luz, mas em meio à desesperança, elas viam a boa mão de Deus lhes agraciando. Você tem Sara, você tem Rebeca, você tem Raquel, você tem Ana. Você vai percebendo que Deus sempre estava revelando o controle soberano na história, até que nós chegamos ao momento final, ao clímax de tudo isso aí. Vamos para o Evangelho de Lucas. Quando nós chegamos no Evangelho de Lucas, depois de séculos, aquilo que foi prometido a Eva se cumpriu. A desilusão que seguiu a sua esperança quando o seu primeiro filho e os outros sucessivos, as gerações, não atendiam e não cumpriam a promessa de Gênesis 3,15, um dia chegou ao fim. Lucas capítulo 3, a partir do versículo de número 23.
Os evangelhos relatam então que depois de séculos, os anjos de Deus reconheceram a semente dessa mulher no filho de Maria, filho de Eva, filha de Eva. O filho de Maria também era o filho de Eva. Diz a partir do versículo 23, a descrição da genealogia de Jesus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, e este filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Adi, Adi, filho de Cosã, este de Elmadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Melaá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Perez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, e este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A genealogia em Lucas, ela prova claramente que Cristo, filho de Maria, seria o cumprimento daquele filho de Eva anunciado, e de que a missão de mãe que o Senhor entregou a Eva, mãe de todos, se cumpriria em Cristo. De modo que, irmãos, o filho de Maria também seria filho de Eva, e nosso privilégio hoje é sabermos disto e recebermos desta promessa pela fé, para que possamos reconhecer que aquele menino de Belém, Jesus o Nazareno, filho de Deus, seria então o cumprimento perfeito da promessa do Senhor, de que a geração de filhos, por meio de Eva ou a partir de Eva, mãe de todos nós, não seria sem sentido. A cada maternidade, a cada filho que nasce, a lembrança é da gloriosa promessa de que Eva, sendo a mãe da vida, promoveria a vida por gerações, mas muito mais do que isso. Por meio da sua raiz, viria o cumprimento da promessa de que o Filho de Deus viria para salvar o seu povo de seus pecados. Todas as vezes que uma mãe for tentada a pensar que o seu trabalho é sem sentido, que criar filhos é fruto de uma mente ultrapassada, de uma cultura antiga, e de que o que as mulheres precisam de fato é assumir um papel que se iguale ou que passe aquilo que os homens pretendem ser, que elas voltem para o princípio de todas as coisas. Não há vergonha em ser mulher. Ela é a imagem de Deus, a expressão da feminilidade, porque criada por Deus para completar a masculinidade do homem. Não há vergonha em ser mãe.
porque esta foi a missão preservada pelo Senhor, mesmo após a queda e ter Eva falhado. Deus proveu a restauração do homem através da semente da mulher, que por gerações transmitida prepararia o caminho para o Messias. Alguns se questionam se Adão foi salvo. A genealogia de Lucas responde isto claramente. O filho de Adão, filho de Deus, está ligado à raiz daquele que foi criado para a glória de Deus, mas pecou. Mas não ficou sem promessa. Viria o perfeito Adão, e ele traria salvação para todo aquele que nele crê. O maior motivo, nesta manhã, para uma mãe poder agradecer ao Senhor, é o fato de fazer parte deste plano de salvação, de estar incluída e sob esta bênção, de poder gerar filhos apontando o caminho da salvação, e lembrarem sempre de que a soberana vocação preservada pelo Senhor está prescrita. Todavia será preservada a mulher, filha de Eva, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque neste dia nós podemos nos voltar para a sua palavra e nela encontrarmos a razão porque o Senhor criou a mulher e fez com que suas descendentes, filhas de Eva, ainda recebessem do Senhor a bênção de terem preservadas em suas vidas a maior e melhor missão, ser mãe. Abençoa a cada mãe aqui, ó Deus, neste dia, que possam compreender à luz da palavra qual a sua verdadeira vocação. Muitas outras coisas elas poderão fazer, mas não permitas, ó Senhor, que elas se esqueçam qual é a ordinária e primária vocação. Para que o Senhor fez meninas e as amadurece para que sejam jovens mulheres aos teus olhos, para que um dia possam dar sequência à missão que o Senhor entregou graciosamente a Eva. E que seja este um grande testemunho do seu amor e graça para conosco, concedendo-nos filhos e filhas, através da bênção que o Senhor derrama sobre cada mãe. Aceita a nossa gratidão, Senhor, porque nós, homens, seríamos incompletos se não fossem nossas mães, se não fossem nossas mulheres, se não estivéssemos juntos, unidos, homem e mulher, no propósito santo de te glorificar com as nossas vidas, chamado e vocação. Pedimos isto, ó Deus, rogando a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.